Hold up. Bora agora fazer esse problema do Colégio Naval, que é o segundo. Ele é um problema de um assunto assim bem interessante de trinômio do segundo grau, tá? Não é assim o problema mais comum da gente achar, portanto eu considerei um excelente problema também, porque assim a gente revisita uma ideia que muitas vezes até a gente ensina, mas tem poucos problemas de concursos com esse assunto, tá? Então é um excelente problema nesse sentido. Eu fiz aqui uma divisão no meio da página. Para um lado eu escrever um resumo teórico, para quem de repente nunca viu essa parte da teoria e tal, e no outro eu vou fazer a solução, na esquerda a solução, do lado direito o resumo teórico. Então, problema 2 do Colégio Naval de 2019 para 2020. Seja y igual a mx ao quadrado mais m menos 1x menos 16, um trinômio do segundo grau na variável x, e com m pertencente ao conjunto dos reais. Sabendo-se que as raízes R1 e R2 de y são tais que R1 é menor do que 1, é maior do que a soma dos possíveis valores inteiros e distintos de M é. Então, quando você vê isso aqui pela primeira vez, pelo menos assim que eu olho, você atenta para esse aqui, ó. Ela não esse aqui. Inclusive tá aí só para dizer que as raízes são para dizer que de repente, porque quando você vê esses m's ali, você tem vontade de calcular o delta. Vou colocar com um lápis aqui, com a caneta. Você tem vontade de calcular o delta e dizer que ele não é igual a zero, ou seja, que ele é maior que zero ou que ele é menor que zero, tá? Aí quando você faz isso aqui, o delta dessa expressão ele é bem feio. E assim, não pode ser menor do que zero, observando esse detalhe, porque se ele for menor do que zero, as raízes seriam complexas. E você não compara números complexos com o número 1, né? Com números reais. Então, isso aqui não faz sentido se R1 e R2 forem complexos. Pequeno detalhe, mas um detalhe bem interessante, tá? Você não compara números complexos. Então, esse caso aqui já estaria eliminado, né? Aí você pensa no delta ser maior que zero. Bom, se o m for maior do que zero, até mesmo porque os valores ali estão positivos de m, né? Aí você teria algo assim, delta maior que zero, né? O m eu estou supondo a priori positivo. Então, m positivo, aí você calcula o valor do delta, aí vai dar que o delta vai dar em função de m, mas você vai calcular um valor tipo assim, ó, você vai calcular o b ao quadrado, né, que é o m menos 1 ao quadrado, menos 4ac, que o c é menos 16. Isso aqui fica m ao quadrado menos 2m mais 64, então fica 62m mais 1. Olha que coisa horrível de você estudar isso aqui, ó. Você estudar o sinal desse trinômio aqui, ó, dizer que ele é maior que zero, né? Aí você vai pensar no delta dele, vai colocar uma raiz aqui, vai colocar outra raiz aqui. Aí você vai ver que você não fez muita coisa. Porque é o seguinte, nesse caso, estou supondo ainda que o m é positivo, para as raízes serem diferentes, a única coisa que você está estabelecendo é que o valor de m ele vai estar para cá, né? Para que essa expressão seja positiva, Então, tem infinitos valores de m para cá e infinitos valores de m para cá. Então, você não conseguiu limitar o valor de m, né? Não foi uma boa ideia fazer isso, então. Fazer que o delta é maior que zero. Aí, nesse instante, você pode ficar até perdido, porém, você olha de novo o problema e você vê essa comparação de números reais que está acontecendo aqui, ó, com o número 1. Aí você trabalha um pouquinho os neurônios e você lembra daquela parte da matéria lá do final de trinômios do segundo grau, que a gente fala, mas assim,
tem poucos problemas desse assunto de fato. E tem um negócio chamado, então aqui vai ser o nosso resumo teórico. Resumo teórico. E começou a chover. Que legal. Resumo teórico do seguinte, ó, comparação de número real com raízes, né? Comparação de número real com raízes. O que a gente quer dizer com isso? A comparação de número real com raízes. Aqui a gente tem um número real entre duas raízes, tá? Então esse aqui já é uma comparação. Se diminui um pouco o barulho da chuva. Se eu teria outras possibilidades também, né? Eu teria essas possibilidades aqui, ó. Deixa eu colocar de preto aqui. Então, uma possibilidade, primeira possibilidade, seria essa daí. Você tem a primeira raiz, você tem um número real entre as raízes, né? R1 e R2. Mas você podia ter ele igual a uma das raízes, 1 igual a R1, ou 1 igual a... Esse 1, a gente está limitando a ser o número 1, né? Bora colocar um número real alfa. Ficar um negócio mais genérico, né? Alfa, aqui é alfa, né? Ou alfa seria igual a R2. Tem um terceiro caso, seria ele está à esquerda ou à direita das raízes. Para isso a gente estabelece que as raízes são uma ordem das raízes, tá? Vamos dizer que isso aqui acontece. Aí a gente vai poder falar nesses outros casos aqui embaixo, sem redundâncias, né? Então poderia dizer que essa raiz está à esquerda do... Escrever o x, né? Mas escrever x, mas aqui está o r, né? Ele está à esquerda das raízes, que elas podem até ser iguais, não interessa. Ou ele está à direita das raízes. Então a gente tem essas possibilidades, tá? E a sacada aqui, pessoal, é comparar nesse trinômio aqui, ó. Vou colocar ele de outra cor para destacar. A gente compara esse trinômio, a gente pega esse trinômio dessa forma aqui, ó. Fx igual a x ao quadrado mais bx mais c. O lance aqui é a gente comparar essa expressãozinha aqui, ó. O que ela nos fornece de informação? F de alfa, tá? Nesse caso 3 e 4, olha o que vai acontecer. Vamos supor um delta positivo e depois um delta negativo, né? Para ver o que acontece. Nesse caso aqui, 3 e 4, se eu tiver um delta positivo ou um delta... Deixa eu colocar essa curvazinha mais inclinada para ressaltar, assim. Não ficou legal ainda. Se tiver uma curva dessa aqui assim, tá? Essa segunda parte aqui não ficou legal. Deixa eu fazer ela de novo. Tá bem perfeitinho, peraí. Ficou melhor agora. Ou se eu tiver o delta assim, ó. Delta não, a curva assim. Tá? Se eu tenho essas duas possibilidades. Como ficou mais espaço à esquerda, deixa eu colocar um alfa aqui assim, ó. Se eu tiver um alfa, que seria o caso 3, né? Desse lado aqui, o f dele, então aqui é o alfa, o f de alfa ficaria aqui, ó, um número negativo, então aqui é f de alfa, tá? Então nessa situação a gente tem um a menor que zero e um f de alfa também menor do que zero. Logo o produto deles é positivo, certo? Então esse produto, dizer que isso aqui chamar isso aqui de um produto P. Então aqui o caso P é positivo, né? Se o delta fosse, se o delta não, se o M, no
caso fosse positivo, a gente teria o alfa, que está à esquerda das duas raízes, com o F, né? E o A seria positivo. Então, nesse caso aqui, um alfa aqui onde eu coloquei, o A seria positivo e o F de alfa está muito apertado aqui, fiz pequeno, né? E o F de alfa também seria positivo. Logo, o produto também é positivo. Então, com a raiz à esquerda, a gente está vendo que funciona. E com a raiz à direita vai funcionar também, né? Desse lado aqui, ó, a gente tem exatamente o mesmo comportamento. Então, nessa quarta hipótese da raiz estar à direita, a gente também tem o P, esse produto P lá em cima, A, F de alfa, sendo positivo. E se eu tivesse caso o alfa sendo uma das raízes? Então, o F das raízes é zero. Né? Então, de qualquer forma aqui, ó, esse produto seria zero. E se eu tiver entre as raízes, né? Entre as raízes, isso aqui é só um resumo teórico. Tudo isso aqui, pessoal, é coisa demonstrável, tá? A gente faz demonstração técnica disso aqui, formal e tal, mas a gente está aqui só resumindo, né? Então, esse primeiro caso aqui, o alfa está entre as raízes. Vamos fazer um A sendo positivo. Vou colocar uma barriguinha maior aqui. Coloco um alfa aqui no meio. Um alfa aqui no meio. Aí, o F de alfa, nesse caso, é negativo. Você vai ter o F de alfa aqui. E o A é positivo, né? Então, você tem um A positivo e um F de alfa negativo. E olha que beleza. Se a raiz tiver à esquerda ou à direita das duas raízes, esse produto A, F de alfa é positivo. Se ele tiver entre as raízes, que é esse último desenho que a gente fez, então você tem esse produto sendo negativo. E ele é zero quando a raiz for igual a 1 das... Quando o número que a gente está comparando for igual a 1 das raízes, né? E assim, se eu tiver, por exemplo, o caso 3 ou caso 4, esse caso 3 ou esse caso 4 aqui, ó, como é que eu vou saber, já que o P é sempre positivo, como é que eu vou saber se o alfa está à esquerda ou à direita das duas raízes ao mesmo tempo? Eu comparo, pessoal, aqui, ó, esse primeiro desenho, ele está à esquerda, mas ele tem seria a mesma coisa se tivesse à direita, né? O P também, esse produto P seria positivo também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar com um número que está entre as raízes, ou com uma raiz, só que eu, a priori, não sei uma raiz, né? E se eu soubesse a raiz, eu estava sabendo de tudo já e não precisava nem, né, fazer essa brincadeira aqui, né? Eu já sabia o valor da raiz, pronto. Mas assim, eu consigo calcular muitas vezes indiretamente, né, esse valorzinho bem aqui assim, ó, que seria o menos B sobre 2A. Então, pessoal, se eu quiser saber se o alfa está à esquerda das duas, dado que o P é positivo, como é que eu sei que o alfa está à esquerda ou à direita? Eu comparo com a soma das raízes, né? Que é menos B sobre 2A. Vou colocar o 2A aqui, esqueci do A. Menos B sobre 2A. É a soma das raízes? Não, é a média das raízes, né? É esse valor que está aí no meio. A soma das raízes seria menos B sobre A. Menos B sobre 2A, soma e divide por 2, dá esse valor que está no meio. Então, a teoria que a gente tem é essa. No caso do nosso problema aqui, ó, probleminha da prova, né? Que a gente está fazendo. A gente tem um alfa, esse número, ele está entre as raízes. Então, a gente tem que ter um produto P, A, F de alfa, negativo, né? Ou seja, o A é quem? O A é M vezes F de 1, que é o F de alfa, e que legal, né? F de 1, isso aqui tem que ser negativo, tá? Ou seja, M, quanto é o F de 1? Troca o X por 1. M mais M menos 1, menos 16, menos 16. Isso aqui é menor do que zero. Daí, M
2m menos 17 menor do que zero. Dessa forma fatorada aqui já dá para a gente fazer, né? Não precisa... A gente quer que seja negativo, então assim, eu tenho um valor de m, vou colocar de preto aqui. A gente chegou na forma, na equação que a gente quer, equação de segundo grau, né? Se eu fizesse o produto aqui, ó, ficaria o polinômio do segundo grau, trinômio do segundo grau, né? Mas sem a variável livre, né? Do jeito que está aqui já dá para a gente fazer, ó. O m, ele sendo igual a zero, essa expressão aqui é zero. Se o m for maior do que zero, aqui fica positivo, aqui fica negativo. A raiz desse polinômio do primeiro grau, esse 2m menos 17, seria 17 sobre 2. O valor de m que zero é isso. 17 sobre 2 está para cá. E como essa variávelzinha aqui é positiva, esse coeficiente é positivo, então para cá a gente tem um valor positivo e para cá tem um valor negativo. Multiplicando as duas, opa, aqui é 17 sobre 2, né? Então, multiplicando as duas, m vezes 2m menos 17, para cá fica positivo, para cá negativo, e para cá positivo, né? Valor positivo com positivo, aqui é positivo com essa banda aqui toda que é negativa, e aqui é negativo vezes negativo, né? Se o m tem valor menor do que zero. Então, entre 0 e 17 sobre 2, eu sei que o valor de m que o valor dessa expressão vai ser negativo, e é o que eu quero. Só que o problema fala o seguinte, ó, a soma dos possíveis valores inteiros e distintos de m é... Então, quais são os valores inteiros e distintos aqui de m? A gente vai ter o valor zero? Não, não vai, porque o zero aqui, essa expressão seria zero, m igual a zero, a expressão seria zero, então seria a partir de 1 até 17 sobre 2 é 8,5. O maior valor positivo disso aí, a parte inteira, né, vamos dizer assim, seria 8. Tá? Então, de 1 até 8, somando isso, sominha de Gauss, né, 8 vezes 9 sobre 2, 72 sobre 2, 36. Item A. Então, resposta correta, item A. Pessoal, excelente questão, né? Uma questão que, se você não tiver afiado em ver esse R1, R2, né, saber comparar número real com raiz, você pode dar uma voltinha, né, como eu mostrei como é que seria a volta, e não chegar a canto nenhum, tá? Então é isso aí, pessoal. Valeu aí e vamos para a próxima.